trabalharemos com o Spring. E como surgiu o Spring? Né? Surgiu a partir de um livro de Rod Johnson em 2003, intitulado J2EE Design and Development. Tá? Então, esse livro surgiu com algumas soluções simples e leves diante, né, da complexidade do JEE naquela época, onde era considerado uma plataforma pesada, com muitos arquivos XML de configurações, isso antes do surgimento das anotações, logicamente. Tá? Então era muito complicado trabalhar com a JB na época e outras soluções propostas no JEE, né? Naquela época chamado de J2EE. Então surgiu o Spring, que significa primavera, né? Que significa um novo começo após um inverno difícil, né? Ou seja, difícil naquela época era trabalhar com o J2EE. Tá? Atualmente ela está na versão 5, né? O que é o Spring? O Spring não é um framework, ele é um ecossistema de frameworks. Então, ele é um conjunto de vários frameworks desenvolvido de aplicações corporativas na plataforma Java. Tá? Então, ele é composto por vários projetos, ele não é considerado um concorrente do JEE, porque ele faz uso das tecnologias JEE. Na verdade, ele facilita o uso do JEE. Tá? E uma outra vantagem do Spring em relação ao JE, que as atualizações né, no JE são mais lentas de acontecerem, né? E no Spring, toda hora, as novas atualizações surgem, né? E algumas funcionalidades implementadas são retiradas e novas são propostas. Então, isso acontece em tempo muito curto, em semanas, em meses. Por isso que hoje o Spring é considerado muito mais tecnológico do que o JE. Aqui é uma imagem do ecossistema do Spring com vários frameworks, né? Spring Webflow, Spring, cadê aqui? O Spring Boot, o Spring Cloud. Então tem vários frameworks que podem ser utilizados para N tipos de propósitos. Tá? Aqui temos o Spring.io, que é o site oficial, né, do Spring. Interessante acessá-lo para vocês terem acesso à documentação e principalmente ao que é mais atual em relação ao Spring. Também temos aqui o GitHub do Spring Project, tem aberto inclusive aqui. Então são 208 repositórios, tem o Spring Boot que a gente vai utilizar na disciplina. Só para vocês terem uma noção, há 23 horas atrás houve uma atualização aqui do Spring Boot. Isso não acontece certamente lá com o JE, e logo logo uma nova versão será lançada aí para o Spring Boot e também da mesma forma para os demais frameworks. Ok? Então, dando continuidade aqui, o que é o Spring Framework, tá? Então, temos o Spring Ecossistema e temos o Spring Framework, que na verdade é uma base para outros frameworks, ok? Ele segue 3 pilares principais, que é a injeção de dependência, o Spring MVC e o Spring Data, né, com suporte ao JPA, ao JDBC, e ainda tem os outros frameworks principais aí, o Boot e o Security. O que é a injeção de dependência? É um mecanismo que injeta instâncias na sua classe. Tá? Você não precisa chamar o construtor das classes para você instanciar um objeto. Tá? Então, basicamente, você faz o auto-wired, você usa a notação auto-wired e define ali o tipo da classe e o nome do objeto, que pronto, o construtor será chamado por debaixo dos panos e aí será alimentado com uma instância. Isso aí é injeção de dependência. Estou injetando uma dependência aqui de uma outra classe, beleza? Temos o Spring MVC, que basicamente é a implementação do padrão de software MVC pelo Spring, né? Então ali ele trabalha com classes normais, tá? Classes normais de Java, mas quando você, por exemplo, quer que definir uma classe que ela seja um controlador, você vai lá naquela classe e anota ele com @controller. Então veja que aqui temos um funcionários controller, é bom continuar utilizando o pós-fixo controller e anotar com esse @controller. Diferente do servlet, um controlador lá é um servlet básico que tem gets, tem o do get e tem o do post, né? Então, uma rota definida no servlet só pode receber get post, tá? Por rota. Aqui não. Aqui você pode ter
vários métodos, né? Cada método Java corresponde ao método do HTTP. Então você pode ter vários gets, vários posts, mas logicamente diferenciando as subrotas. Aqui nesse exemplo temos a rota principal do controller chamado funcionários e temos aqui um método listar. Só que esse uso do request mapping ele serve para mapear logicamente um método e também uma URL, uma subrota, mas como essa rota não está especificada aqui, para eu invocar esse método listar, eu preciso chamar o funcionários com o método get. Então, fazendo get para funcionários, o método listar será invocado nesta situação. Poderia ter outros métodos também com o get do HTTP, mas daí teria que variar a rota, né? Poderia ser lá funcionários barra, sei lá, todos, né, detalhes, algo desse tipo. Tá? Temos que não pode existir dentro de um controlador dois métodos Java com a mesma rota. Então isso não pode. Nesse exemplo, continuando, nota que ele retorna um model view. Esse model view, o que é? Ele contém o nome do arquivo da visão e inclui dados a serem exibidos nessa visão. Então, a visão aqui é um JSP, né, um arquivo de visão, funcionário lista.jcp. Estou fazendo aqui via esse funcionários que foi injetado via AutoWired. Na verdade, esse funcionários aqui nada mais é do que é um repositório. Mas dá para entender, nesse momento, que nós não conhecemos ainda o padrão repositório, dá para entender como ele fosse um DAO, né? Esse DAO tem implementado nele o find all. Então, aqui ele vai retornar todos os funcionários cadastrados no banco de dados e vai atribuir a este atributo funcionários, né? Que na verdade isso aqui será feito um encaminhamento para a visão funcionário lista e ele vai imprimir naquela implementação, né, todos os funcionários, beleza? A camada de visão nesse exemplo foi feita com o JCP, então o Spring também suporta o JCP, mas normalmente é utilizado o TimeLeaf. Então o TimeLeaf é usado com o Spring. Geralmente é sinônimo falar de Spring e também a visão com TimeLeaf. Aqui é o site deles com toda a documentação aí para vocês entenderem basicamente o funcionamento do TimeLeaf, que a gente vai ver isso nas outras aulas, mas é um template não invasivo, tá? Ele não cria novas tags, ele permite usar as tags do HTML e faz uso de atributos. Então, com isso, você consegue executar, você não, mas às vezes o designer, né, que está desenhando a tela, ele consegue desenhar, renderizar a página no navegador, sem depender de um servidor, porque as tags são praticamente HTML, tá? Temos também o framework Spring Data, isso aí é uma abstração ao JPA, então ele facilita o uso do JPA, como foi comentado ali, tem os repositories, né, que tem todos os métodos para salvar, remover, buscar todos, então tem N métodos já implementados no repository, basta chamá-los, então é uma camada acima do JPA, facilita o uso do JPA, e quando você precisa, por exemplo, fazer uns selects mais específicos, você pode fazer, inclusive, usando o nome de métodos. Você define lá um método, né, uma interface, nesse exemplo aqui, um find by CPF, e passa um valor, tá? Então, isso aqui vai fazer um select where CPF igual o valor passado como argumento. Então, o SQL, que na verdade é o JPQL, que é um SQL voltado para classes e não para tabelas, é gerado pelo Spring Data. Então, fica muito alto nível trabalhar ali com o Spring Data, inclusive, então, nesse caso, fazer selects via assinaturas de métodos Java. E também facilita a implementação de paginação, entre outras coisas mais. Temos o Spring Security, que é um framework avançado para segurança e muito fácil de utilizar. Ele acessa dados do banco de dados, né, para autorização, para autenticação, e também ele trabalha ali, protege naturalmente de vários tipos de ataques, né? Tem o CS Fixation, tem outros tipos de ataques aí, os principais, que o Spring Security também trata, sem precisar fazer nenhuma configuração adicional. Beleza? E o principal de todas que eu considero é o Spring Boot, né? O Spring Boot evita o uso de qualquer arquivo XML para fazer configurações da aplicação. Então,
apenas a gente vai ter um arquivo .properties, aonde a gente configura toda a aplicação. Fica muito simples, né? Inclusive, ele oferece uma ferramenta de inicialização de projetos, aonde o POM.xml já é gerado automaticamente. Então, você baixa aquele projeto gerado pelo inicializador do Spring e já começa a trabalhar, tá? Então, toda a estrutura já é fornecida também com o Spring Boot. E ele usa uns conceitos de starters. Aqui temos uma dependência do starter do JPA do Spring Data, né, que na verdade ele é um conjunto de outras dependências. Então, até nisso o Spring Boot ajuda, que o .xml fica bem curto, né, ele fica mais sucinto por ter menos dependências, que uma dependência dessas leva ao download de outras, tá? Como comentado, temos um arquivo apenas de configuração, que é um arquivo .properties. Esse arquivo .properties, ele fica ali na pasta resources, né, resources, e uma coisa interessante é que você pode ter várias versões desse arquivo .properties, bastando para isso definir um pós-fixo. Note que eu tenho um pós-fixo dev, prod, teste, tá? Então, dependendo da fase do projeto em que você está, você pode definir configurações particulares para cada fase dessa, para cada ciclo, né? E cada ciclo desse é chamado de um profile. Então, se eu estou fazendo testes, eu vou lá no meu application properties, que é o meu arquivo geral, e marco lá no Spring Profiles Active, coloco dev, eu coloco teste, tá? Então, qual que é o profile que vai estar ativo nesse momento? É teste, tá? E no teste eu posso, por exemplo, usar lá o banco de dados H2, né? E já no prod eu uso, por exemplo, o MySQL. Aqui essa app properties aqui nesse arquivo tem todas as propriedades possíveis para utilização com o application.properties. Aqui, por exemplo, de e-mail, template, servidor. Então, tem muita coisa que você pode configurar no Spring. Tá? Um outro item interessante aqui é o Bootstrap. Não estou falando do Bootstrap, do CSS, mas é como que é o start da aplicação Spring. Então, todo projeto Spring vai ter uma classe que até já é gerada pelo Spring Initializer, que vai ter um public static void main, né? E essa classe vai ter anotada o Spring Boot Application. Então, tendo essa classe, tendo essa anotação aqui, o Spring faz a leitura e com isso ele faz a busca pelos componentes, né, do Spring e também faz as configurações e faz o start da aplicação. Uma coisa interessante que vale ressaltar é como a gente utiliza o DevTools, né, que é uma ferramenta que embute o Tomcat dentro do projeto, tá? Ele não funciona naturalmente com o servlet. Então, se você anotar uma classe com @webservlet, webfilter, weblistener, e essas anotações não serão interpretadas, só porque o Tomcat é incluído dentro do projeto. Mas se você fizer, e com isso também, e para isso também, você trabalha com um arquivo jar, né? Quando você gera um projeto Spring com o Tomcat embutido, a extensão é .jar. E a gente sabe que para hospedar um projeto num servidor avulso, você precisa do arquivo .war. Então, quando você gera o arquivo .war, também há essa possibilidade de ser feita com o Spring. Então, às vezes você não quer implantar não quer implantar o projeto já com o servidor embutido, você já quer implantar só o projeto num servidor existente, você gera o war. Nesse caso, quando tem essa extensão war, o @servlet, webservlet, webfilter serão encontrados, tá? Mas como geralmente a gente utiliza o Tomcat embutido, você precisa utilizar juntamente lá com o Spring Boot Application, né, o Servlet Component Scan. Então, esse aqui, ele dá suporte aos servlets do JEE. Você consegue utilizar Servlet com Spring, utilizando essa anotação, tá? Então, essas duas anotações são muito importantes, né, para dar o start a uma aplicação Spring. E, por fim, aqui, algumas sugestões de IDEs.
a gente, claro, vai utilizar o IntelliJ IDEA, mas o Spring Tool Suite é muito bom. Mas fica a cargo de vocês a utilização de cada uma dessas ferramentas, porque estamos utilizando o Maven, então independente da ferramenta, até numa equipe, se membros quiserem trabalhar com uma ferramenta e outros com outra, não haverá conflito, porque o que importa mesmo é a forma em que as pastas estão organizadas, né, a forma como é feita a compilação, que isso tudo é feito via Maven. Então, beleza, pessoal, vamos estudar mais sobre Spring nos próximos vídeos.